Bem, pessoal, na aula de hoje, necessariamente a gente vai trabalhar com biofilme, essa placa bacteriana que antes era tido como placa bacteriana. Hoje não mais, tá? Hoje não mais. Hoje, basicamente, nós tratamos como biofilme, né? É possível mensurar o quanto, e vocês vão fazer isso muito na clínica, na pré-clínica 1, pré-clínica 2, tá certo? Que é a questão da identificação dessa placa, tá? Desse biofilme. Olha, se você pega a etimologia da palavra biofilme, tá? Bio, vida, filme, forma uma película, né? Então, o mecanismo de formação, nós vamos trabalhar arquitetura e potencial patogênico. É evidente que nós já vimos aqui pelos seminários, pela minha fala da última aula que nós tivemos, da questão da microbiota existente na cavidade oral. Não somente na cavidade oral, como o organismo todo, nós temos ali, tá certo? Micro-organismos, bactérias, fungos e até protozoários que pertencem, tá certo? A uma estrutura. Que estrutura é essa? De cunho fisiológico, tá? De proteção. É como se fosse uma simbiose. Existe uma interação harmônica. Então, essa relação harmônica, ela existe, ela coexiste, tá certo? De forma muito positiva, tá? Então, eu trouxe aqui, olha, eu disse, minha aula é minha prova, cuidado. O que é um biofilme? São comunidades de micro-organismos altamente organizadas, embebidas em uma matriz orgânica, acelular, cujos constituintes tornam-se fenotipicamente diferentes dos seus pares não aderidos. Tá. Esse negócio de fenotípico e genotípico, eu vi isso, professor, lá na genética. Vi, lá no ensino médio. O que é algo fenotípico? É uma característica apresentada por um determinado genótipo. Por exemplo, a cor dos meus olhos são azuis. Não, professor. Faça como se fosse. Azuis. Azul é o fenótipo. O gene é azão, azinho. O par genético é azão, azinho. Então, o gene, o locus genético é o genótipo. A cor, o adjetivo, ele é o fenótipo. Tá? Então, muito cuidado. Claro que, evidentemente, que esse biofilme, ele tem uma série de fatores para manutenção. Quer dizer, ao dormir, por exemplo, ao dormir, quando você dorme e acorda, você pega o seu dedinho e raspa lá seu dentinho e tu vê uma massinha branca ali, ali é um biofilme. Quando você tem uma incidência muito grande de biofilme, o biofilme ele sempre vai existir? Vai. Lembrando que eu vou ter uma concentração de bactérias, uma colônia de bactérias, de várias espécies, uma ou mais espécies, que estão dentro da microbiota, que é normal. Mas, a partir do momento em que ocorre uma aglomeração espacial e muito bem organizada, que é a questão do biofilme, é tanto isso quando faz uma profilaxia. O que é uma profilaxia? Uma limpeza. O que é que você faz numa limpeza? Você desorganiza aquela colônia. Você vai remover ela toda? Não. Você desorganiza. Você desestrutura. Porque cada bactéria
macaco no seu galho. Vou dizer dessa forma. Vamos lá para algumas questões ecológicas. Cara, isso é muito interessante, porque eu estou falando de ecologia dentro da cavidade oral. Claro, estou falando de uma colônia. Colônia é uma diferença entre colônia e sociedade. Quer dizer, vamos lá, vamos colocar aqui as abelhas. Tá? Nós vamos ter a abelha, que a rainha, que tem uma função, o zangão, que tem outra função, nós temos a operária, tá certo? Nós vamos ter ali os soldados, cada um com a sua função. Não é diferente nas bactérias, dentro da proposta analisada por nós. Ah, professor, que bacana. É muito bacana mesmo. Quando estou trabalhando com essa parte, eu sou entusiasta. Porque as bactérias, gente, apesar de serem consideradas, lá do reino, Monera, que abre aspas, uma aspa bem gigante, tá bom? São seres mais simples. Rapaz, me corta o coração. Não são tão simples assim, não. São tão complexos como uma célula eucariota. Uma célula. Então, maior que 95% das bactérias existem na natureza e estão em biofilmes. Olha aí, pessoal. 95% das bactérias que existem estão na cavidade oral. Tá? Então, aqui, pessoal, como eu disse anteriormente, a questão quando eu coloco aqui essa questão do ecossistema, tudo, qualquer tubo, o banheiro está entupido aqui, né? Tem umas manchinhas pretas aqui, meu Deus do céu, tem uma formação de biofilme. Um cano, formação de um biofilme, a crosta, tá certo? Então, vocês que vão trabalhar com material, né? Eu tenho maior ciúme, não é ciúme, é cuidado mesmo comigo e com meus pacientes no material que eu uso. Bem lavados, sem formar biofilme, tá certo? Então, tudo isso é importante para a tua vida. Quer dizer, por que tem a ver? O que tem a ver biofilme aqui? Vocês sabem, quem nunca teve numa cachoeira que você foi passar aqui por cima dessa pedra, tu escorregou no chamado lodo. Nós vamos ter uma simbiose ali de um micro-organismo, que são as briófitas, e algumas algas, chamadas algas cianofíceas, tá certo? Que vivem em simbiose, não vai ser diferente. Por isso que eu trago essa analogia, para você entender que quando eu falo de cavidade oral, quando eu falo de biofilme, eu estou falando de ecologia, eu estou falando de um habitat, eu estou falando de um ecossistema. Mesmo eu posso comparar? Sim, claro que você pode comparar e deve comparar, tá? Então, aqui, pessoal, como eu trago aqui, o biofilme na superfície dental é igual à placa dental, certo? Mas daqui por diante eu gostaria muito que vocês entendessem, que vocês mudassem essa terminologia. A quantidade de biofilme. Para o paciente, evidentemente, que tu vai dizer, olha, tem uma placa, vamos ver aqui, olha quando tu coloca a coloração para identificador de placa, tu bota um espelhinho para ele ver, olha o tanto de biofilme. O que é biofilme? Que placa dentária? Você vai dar todas, porque isso tudo é bactéria, viu? Se diga com palavras que ele consiga entender, mas sem culpar ele, tá certo? Olha, vamos resolver e tudo, não se preocupe, talvez você possa estar assustado, mas é mais do que normal, por falta de conhecimento, e aí você vai conquistando aquele paciente, tá? Então, o biofilme, placa dental, que eu vou botar igual, mas daqui por diante, na sua cabecinha, quando você estiver tratando com um colega, com um professor, o biofilme aqui deu tanto, né? E você vai encontrar professores dizendo, olha, não é biofilme não, é placa, viu? É placa, não mais, ok? Então, pessoal, dentro da arquitetura do biofilme, nós vamos ter microcolônia,
com aspectos de pilares de cogumelo, tá? É bem interessante isso, parece um cogumelo realmente, formado ali a parte, né, do que forma os esporângios, enfim. E o sistema de canais. Esse sistema de canais, ele funciona, basicamente, o nome já por sua vez. Aí existe, hoje no Brasil, existe vários cursos, né, online principalmente, de saber as coisas. Você lê um texto e saber interpretá-lo, tá? E quando nós temos as chamadas palavras-chave. Então, se você pega sistema de canais, para que serve um canal? Para transportar alguma coisa. Canal da Mancha, né? O Rio Tietê, cheio de canal hoje em Fortaleza, que são os canais que jogam fluxos, refluxos de água, esgoto, enfim. São canais que vão passar os nutrientes, que vai passar a saliva, que vai passar os açúcares orgânicos acelulares, calma. Quando eu digo acelulares, são aqueles ingeridos e não aqueles metabolizados dentro da cavidade oral. Porque eu posso ter bactérias que vai fermentar. Pô, essa bactéria, ela vai passar por uma reação química chamada fermentação. São 3 tipos de fermentação. 3 tipos. Alcoólica, acética e a lática. Basicamente, acontece principalmente a lática. Tá certo? Então, a acética, né, a alcoólica e a acética, elas estão vinculadas, basicamente. Depois de uma, acontece a outra. Lembrando que a glicose, vocês viram, que a glicose está aqui, que acontece a sua quebra, é chamada glicólise. Essa quebra ela vai acontecer lá no nível do citoplasma. É um processo anaeróbico que acontece fora da mitocôndria. Chegando dentro da mitocôndria, essa glicólise, que ela gerou 2 piruvato, né, para entrar basicamente no ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, né, para formar um acetil-coenzima A, que esse coenzima A, esse A é a vitamina A, tá? Então, esses canais, eles vão fazer esse transporte tanto dos metabólitos dessas bactérias, que pode ser um número gigantesco de substâncias, ácidos, cetonas, aminas, tá certo? Substâncias que tenha enxofre, sulfetos. Nós vimos aqui em um seminário que tem bactérias que degradam substância e vão produzir substâncias sulfurosas, tá certo? Onde vai formar ali a questão da halitose, né? Uma patologia. Então, esses canais aqui favorecem o fluxo de nutrientes, produtos de excreção, enzimas, metabólitos e, além de tudo, oxigênio. Vai ter uma comunidade, a primeira comunidade de bactérias, aquelas dependem de oxigênio, e aí que vocês falaram também aqui da cavidade das bactérias aeróbicas, das bactérias anaeróbicas. Quer dizer que aquela primeira, por isso que eu disse, é uma colônia, o arcabouço estrutural, espacial, é muito bem organizado. Onde eu vou ter bactérias ali aeróbicas, eu vou ter as bactérias anaeróbicas, uma ajudando a outra. É uma relação harmônica, meus caros amigos. É uma relação harmônica. Perfeito? Essa estrutura aqui que eu estava falando aqui, ó. Os biofactantes, acabei de falar, eu vou ter um extrato aqui. Então, eu vou ter a superfície dental, vou ter a base da superfície, tá certo? Isso aqui. E, claro, os canais de comunicação entre as colônias, tá?
do biofilme. Muito bem. Aqui no caso nós vamos ter o substrato, tá? Professor, é saudável fazer a retirada de todo o biofilme 100%? Não, o biofilme, pessoal, por sua vez, ele é saudável. Ele tendo uma concentração correta, lembrando que as bactérias, elas pertencem à microbiota, elas têm um papel, tá certo? Para manutenção, por exemplo, a manutenção via a produção de enzimas através da solução tampão, que é a saliva. O suco crevicular produzido ali na interface gengival, tá? Então, a matriz funcional, pessoal, formada por polímeros extracelulares, bacterianos e do hospedeiro. No caso, o hospedeiro, pessoal, quem é o hospedeiro? Quando eu falo hospedeiro, o hospedeiro quem é? O periodonto ou o dente? Ou a cavidade oral? Acho que é a cavidade oral. Vocês lembram que eu disse biofilme dental? O biofilme, ele vai estar onde, pessoal? No dente. Tá bom? As consequências, elas podem ser estendidas à cavidade oral. Tranquilo? Certo? Então, eu vou ter aqui a colonização e proteção das defesas do hospedeiro e dissecação. Aqui, pessoal, pelo amor de Deus, eu peço muita atenção nessas etapas. Nós vamos ter a primeira etapa de formação do biofilme, da matriz funcional, tá certo? Que é formada por esses polímeros extracelulares. Eu vou ter a adesão. De uma vez aderida, eu vou ter quem, pessoal? Uma colonização, vou formar uma comunicação, eu vou formar uma primeira comunidade. Tá certo? Essa comunidade, ela vai se estender, ela vai crescer, tá certo? E essa, quando ela, à medida que ela passa desde a adesão até simplesmente onde consegue-se ter uma estrutura coesa, autossuficiente, olha essa palavra que eu estou falando, autossuficiente, um biofilme maduro, ele é autossuficiente. Tá certo? Ele é autossuficiente. Vantagem para os micro-organismos que vivem em biofilmes orais. Olha aí, pessoal. Persistência em um ecossistema. Lá, no início da nossa aula, eu falei para vocês sobre ecossistema. Falei sobre ecologia. E aqui estamos falando de ecologia. Então, nós vamos ter uma persistência em ecossistema com fluxo, tá? Esse fluxo é todo aquele fluxo que eu falei, tanto de nutrientes, de saliva, de substâncias produzidas, né, pelas colônias, seja ela uma colônia, seja ela um grupo de bactérias aeróbicas, seja ela um grupo de bactérias anaeróbicas, ou simplesmente bactérias facultativas, tá? E nenhum biofilme, ele é homogêneo. Por que ele não é homogêneo, professor Eduardo? Eu já falei que eu tenho várias espécies de bactérias. E as bactérias possuem forma diferente. Uma pode ser um bastonate, um pode ser um espirilo, um pode ser um coco, um pode ser o streptococcus, que é o streptococcus mutans, que é o bambambam da cárie, mas ele sozinho não. Lembre-se disso, tá? Então, essa variedade de hábitats, né, nós vamos ter aí uma concentração de substâncias produzidas que vão, evidentemente, mudar o pH. Se eu mudo o pH, pessoal, eu vou quebrar o equilíbrio
do tamponamento da cavidade oral. Eu vou aumentar a desmineralização. Eu vou ter bactérias que irão sequestrar o cálcio, que irão sequestrar o oxigênio, importante para o processo, que irão sequestrar o flúor, fazendo com que o aumento, que a desmineralização supere a remineralização. Os dois efeitos, os dois são impactados, tanto a desmineralização como a remineralização. Tá? Então, você observa aqui nessa imagem, olha o tanto de bactéria. Olha o arcabouço disso aqui. Tá? Então, você vai ter bactérias alinhadas a colágenos, bactérias aliadas a fibronectina, que é uma proteína. Então, nós vamos ter diversas bactérias que, por sua vez, vão estar interligadas, formando aqui o que eu disse, dessa estrutura bem organizada. É complexa? É. Quando você vai fazer ali uma profilaxia, vai fazer a marcação, digamos assim, das colônias, quando você coloca ali um marcador biológico, em que você vai identificar onde tem mais colônia, nos anteriores ou posteriores, enfim. Você vai desestruturar, você não vai retirar tudo. Você desorganiza, cuidado, você desorganiza o biofilme. Então, essa desorganização do biofilme, ela tem que ser feita para quebrar o ciclo, tá certo? Quebrar essa gerência, essa autogerência que é extremamente eficiente, tá certo? Então, muito se atenham a essa lâmina. Maior tolerância, fenotípico. E resistência, genotípico. Olha. Pois não. Alguém ia perguntar alguma coisa? Terceiro ponto. Tolerância e resistência são duas coisas diferentes. O que é tolerância? Se eu vou ter um grupo de bactérias tolerantes a determinadas profilaxias, por exemplo, a clorexidina, ao triclosan, aí ela é tolerante. Estou falando de fenótipo. Agora, eu tenho uma colônia de bactérias mutantes que não desarranja, professor. Que eu uso clorexidina, que eu desarranjo mecanicamente ali, eu entro com alta rotação para fazer uma limpeza, tá certo? Lembrando que a alta rotação ela tem baixa velocidade, grande torque, tá? Mas mesmo assim, com uma semana parece que tudo voltou, porque eu tenho uma resistência genotípica. Essa bactéria ela é diferente, ela sofreu uma mutação. Isso é muito mais comum. E a gente tem que estar ligado a isso, porque, evidentemente, o biofilme ele vai trazer uma série de patologias atreladas, tá certo? Principalmente nos tecidos de sustentação. Aí nós vamos ter a periodontite, por exemplo, tá? Então, a gengivite, o mecanismo de defesa do hospedeiro, pessoal, a forma reativa do oxigênio, as proteases, que são enzimas, e os antimicrobianos, tá? Então, basicamente, quando eu falo tolerância, que é uma relação fenotípica, e uma resistência, que é uma relação genotípica, nós devemos necessariamente falar de tudo isso. Quando eu falo matriz, taxa de crescimento baixo, células persistentes, DNA, quelante de cálcio. Olha, quando eu falo dessa palavra, quelar significa sequestrar metal. Sequestrar metal. Por exemplo, o cálcio. O cálcio é um metal.
certo? Ele está na família 2A, dos alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio. Né? Ele está no quarto período da tabela periódica. Então, se você observar isso aqui, quando ele diz quelante de quelante, essa palavra quelante, e vocês vão usar muito isso quando vocês estiverem lá fazendo canal, tratamento de um conduto radicular, você vai usar um quelante, tá certo? Que é que ele vai limpar, inclusive na aula passada nós falamos sobre isso. Ok? Então, nós vamos ter todas essas estruturas. Olha como a coisa é organizada, que nós temos os bastonetes, né? Como eu disse, os streptococcus, os estafilococcus, tá? Então, muito cuidado em relação a essa parte. Lembrando que as bactérias, por natureza, né, geralmente, elas fazem reprodução assexuada. Tranquilo. Não há variabilidade genética, mas pode haver variabilidade genética, sim, através, principalmente nesse arcabouço que nós estamos aqui discutir, principalmente na formação por conjugação. O plasmídio, uma parte do plasmídio, que é o DNA circular, ele é transferido a outra por uma ponte que se forma entre uma bactéria e outra, isso é bem característico, tá certo, do biofilme dentário. Ok? Aí, pessoal, nós vamos ter proximidade, disposição espacial. Lembre, pessoal, que eu disse, olha, eu tenho uma adesão, essa adesão, ele vai, essas bactérias, elas vão proliferar, tá certo? Uma velocidade incrível, tá certo? E aí nós vamos ter uma formação espacial que vai favorecer essa colônia a um ambiente mais propício possível. Quer dizer que eu vou ter um habitat favorável, eu vou ter um ecossistema favorável, eu vou ter um nicho ecológico extremamente favorável. Só para fazer uma pequena, vamos pegar um pequeno feedback, assim, né, uma pequena retrospectiva sobre a ecologia. Vou fazer uma analogia rápida. A habitat é a casa. A casa, né, onde ele mora, onde você mora. Tá? E o nicho é o trabalho. Eu saio da minha casa, estou nesse exato momento, não no meu habitat, não, estou no meu nicho ecológico. Estou na minha zona. Então, tudo isso, essa proximidade, essa disposição espacial vai favorecer a aquisição de novos genes, a expressão de novas características pelo processo de mutação. Então, é impossível falar de ecologia sem falar de evolução. Não só nós, seres humanos, mas todos os organismos, bem como o meio ambiente como um todo, ele evolui. Tá certo? Ah, tem as superbactérias. Beleza, tem as superbactérias. Que pode levar uma pessoa a óbito em 48 horas. Colega minha, não vou dizer o nome, vou dizer o nome. Tava lá comer um caranguejo. Lá no, meu Deus do céu, como é o nome? Estava esquecendo. Comeu um caranguejo, foi para casa, se cortou, quebrando o caranguejo, se cortou o dedo. Acordou de madrugada, o dedo desse tamanho. A mão toda inchada, preta já. Foi para o hospital. Por sorte, o pai não esperou. Foi para o pai, teve que retirar uma parte que já estava necrosada, uma bactéria, que ela levou 2 meses para se livrar dela. Mesmo assim, teve que retirar uma parte, fez um enxerto, tirou uma parte do glúteo, fez um enxerto, mas ficou uma coisa feia. Chegou na parte óssea. Então, essas bactérias que eu estou falando para vocês, hoje é um grande desafio. O biofilme, hoje é uma questão de saúde pública. Mas quando você recebe, a maioria das pessoas, a maioria dos cirurgiões dentistas recebem, é impressionante isso, viu, pessoal? Recebem um paciente, ele não vê isso.
ele não vê. Ele basicamente, ele olha, qual é a sua queixa principal? Tu acha que a queixa principal daquele paciente vai ser a concentração de biofilme? Não. A maioria só vai ao dentista quando tem dor. Tá? Ou quando eu digo dor, não é só aquela dor, mas a dor psicológica, perder um elemento, tá? Tem algo incomodando. Alguém iria fazer uma pergunta? Eu, professor. Pois não. A gente pode ter alguma bactéria que é causada pela saliva, tipo na garganta, ou alguma proximidade? Pode. Pode e tem. Pode e tem. Principalmente pessoas que têm problema de adenoide. Tá certo? Que faz a retirada das adenoides, tá? Essas pessoas são muito mais susceptíveis a infecções de garganta, por exemplo, tá? Por conta da cavidade oral. Então, a higienização, ainda hoje, é um problema que é um problema sério, né? Professor, pois não, querido. com licença. O acúmulo de bactérias pode causar cisto também, não pode? Pode. Paciente. Ave Maria. Ó, tu vai fazer um procedimento, certo? Vamos lá. Chego eu no teu consultório, né? Para fazer um canal. Mas quanto é, doutor? Isso aí que tem 3 condutos, é um molar complicado, tá, fez as contas aqui. 3 condutos, 700, R$2.000, tá? R$2.000. Tu vai abrir com 3 condutos, vai fazer o tratamento sem fazer uma profilaxia antes. Tu já pensou que essa bactéria, tu fez um isolamento perfeito, subgengival, que é extremamente complexo. A fazer um isolamento supragengival, ó, meu irmãozinho, perfeito, tranquilo. Mas quando tu tem que fazer um isolamento subgengival, lá embaixo, nenhum fio retrator tu consegue colocar, vai ter extravasamento de saliva. Essa saliva tá tendo essa. Vai, fatalmente, se tu não fizer tomar um cuidado, fatalmente tu vai estar colocando essas colônias dentro do conduto radicular. Daqui a pouco, 2 meses, eu volto, ó. Doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. Foi o dente que o senhor tratou. Adivinha o que foi? Cara, eu fiz tudo bem direitinho. O que aconteceu? Então, tu tem que fazer uma adequação de meio para tu fazer as coisas primeiro. Principalmente um tratamento endodôntico. Perfeito? Tua pergunta é fabulosa. Isso vai de bom senso. Ah, porque tem muita gente que não quer perder tempo. Olha, tem isso. Ah, vamos ser sinceros, né? Tem muita gente que pensa na odontologia por cunho financeiro. Muita. Mas não é isso. Ah, vai ganhar mais dinheiro? Eu penso assim, eu encontro alunos me perguntando, então cobre. Olha, tu tem cárie, tu tem muita placa bacteriana, olha aqui como é que tá teus dentes. Bota lá. Bota o marcador. Bota o espelho na frente dele. Ele, vala-me Deus. Só se eu tratar. Abrir o teu canal agora, abrir o conduto, todas essas bactérias vão para dentro. Eu não consigo isolar. Fazer um isolamento absoluto. Nós vamos ter que fazer profilaxia, nós vamos ter que fazer essa restauração que está muito próxima, tá? Que é uma restauração que está infiltrada, que tem uma colônia ali dentro, que várias outras colônias. Aí tu bota dentro do orçamento mesmo. Para vai fazer. Não sei, não quero fazer não, doutor, não sei o que, faça só isso. Tudo bem, eu assino aqui um termo de consentimento informado, que ele foi avisado, que pode surgir isso, pode aparecer um cisto, pode aparecer um processo inflamatório em decorrência de... Tu avisa. Assim, meu amigo. Assinou? Beleza, bora lá. Doutor, paciência. Prescrever, depois tu volta, eu vou reabrir novamente agora, tratar um novo canal e paciência.
imunodeficiência. Fazer o quê? Tá? Então, Johanny, com certeza pode acontecer isso. É tanto isso que quando você faz videolaparoscopia, né, nós encontramos várias bactérias dentro de uma placa, quando você tira material para fazer a biópsia, né, para fazer a biópsia não, para fazer o estudo histopatológico, nós encontramos uma série de bactérias, tá certo, dentro do tracto, principalmente a nível da faringe, que comunica tanto a cavidade nasal, que faz ali a parte da cavidade nasal, como também da cavidade do sistema respiratório e do sistema digestório. Perfeito? Então, pessoal, observa aqui a cavidade oral, olha o tipo, né? Lembra que eu disse que pode haver transferência de gene através de uma reação chamada, pessoal, de conjugação. As bactérias, apesar de não produzirem gametas, quando eu digo gametas, são indivíduos que permitem a variabilidade genética. Isso eu estou falando de forma muito sintética, muito resumida, tá certo? E, por sua vez, eu vou ter ali o microfilme, entendam que o microfilme, pessoal, as bactérias, elas estão em um processo constante de mutação. Quer dizer que imagina, vamos lá. Clorexidina, 0,12%. Beleza, eu uso a 2%. Eu, Eduardo, eu diluo 2%. Fica mais quando vai fazer um enxágue bucal, tá certo? Um procedimento eu uso uma de 2%. Eu diluo. Não sei quantos vai ficar menor, mas ele vai bochechar ali, eu quero uma coisa mais limpa, né? Mais clean, digamos assim. Ok? Aí, você acha que daqui 10 anos a clorexidina vai ter o mesmo poder bacteriostático e bactericida do que nos dias de hoje? O que vocês acham? Vão ter que se inventar novas substâncias, vão ter que ter outros produtos. Daqui a pouco é aquela história, de tanto tomar remédio, não faz mais o efeito. Tá certo? Não faz mais o efeito. Ok? Teve um colega que me ligou e disse, professor Eduardo, ele disse o seguinte, que estava com a dentição de uma paciente toda mole. Eu disse, ela está grávida? Não, a dentição, a mulher começou. Eu disse, rapaz, que diabo é isso? O que acontece? Dente mole? Qual a idade? 35 anos. Rapaz, investiga, rapaz. Pergunta aí para ela como é que está a vida dela, se ela está tomando algum hormônio, se ela malha, se ela está não sei o quê. Adivinha? Mudança de anticoncepcional. Ela mudou o anticoncepcional. O ginecologista mudou o anticoncepcional. E começou a ter esse efeito. Eu disse, manda ela parar esse anticoncepcional para tu ver uma coisa. Manda ela voltar. Dito e certo. Por isso que nós temos que ter uma visão de um todo. De um todo. Você tem que escraquear. Entendeu? Por isso que eu digo, um bom cirurgião dentista, um bom profissional, é aquele que sabe um pouco de tudo. Eu vou me especializar? Vou. Eu adoro cirurgia. Amo cirurgia. Já aconteceu uma coisa comigo em cirurgia, que eu vou dizer aqui para vocês, que você nunca deve cometer. Eu fiz todos os exames, bonitinho, Quando eu fui abrir a boca da paciente para fazer a cirurgia, peguei o bisturi, fui fazer o rebate, os retalhos. Quando eu entrei com uma broca, cadê a abertura de boca? Ela não tinha abertura de boca. Meu amigo. Aí eu passei, vou ser bem franco para vocês. Aí eu vi o negócio piorar. Porque ela tinha um problema de articulação temporomandibular e ela não me falou. Mas
Eu que esqueci de perguntar, eu não vi. Ela não conseguia abrir a boca. Aí eu fiz uma anestesia muscular para dar uma relaxada na musculatura, troquei a caneta, ainda bem que eu tinha uma caneta pequena, tá certo? Que eu acho que essa caneta nunca ia servir na minha vida. Eu sei, essa foi uma péssima compra, tá certo? Que ela entrava a cabecinha bem pequenininha da caneta de alta rotação. Foi quando se eu não tivesse essa caneta, muito difícil eu ter tirado, refeito essa exodontia. Para frente. Então, dentro desse amparo, pessoal, aqui, ó, metabolismo mais eficiente, quer dizer, esse arcabouço aqui, como é o que eu estou dizendo para você, toda essa estrutura organizada. Olha, eu tenho a Cândida albicans, né, que causa a candidíase, né? A Cândida, ela tem na sua boca? Tem. Ah, professor, eu posso beijar uma pessoa, eu vou contrair, né? Eu vou todos esses tipos de bactéria? Bem provável. Tem uma treponema denticola. Essa aqui é parente, pessoal, do mesmo gênero da bactéria da sífilis. Se nós formos falar aqui de cada uma dessas aqui, vocês ficam impressionados. Pelo menos, eu tive a oportunidade de estudar a bioquímica do biofilme. Tá certo? De todas as reações. É muito interessante. Gente, isso aqui é muito mais complexo. Claro que para você tem que entender que é uma estrutura complexa, não é uma estrutura fácil de ser desagrupada, tem que ser tratada, tá certo? Principalmente pode ser secundário, pode, mas esse secundário no teu tratamento principal pode levar o teu tratamento principal por água abaixo. Tu pode ter problemas com isso. Tratamento endodôntico, que eu acabei de falar. Pois não? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei, pessoal, a sinalização de célula-célula. Eu já disse para vocês, as bactérias, elas se comunicam, as aeróbicas, elas fazem um processo, as anaeróbicas, elas fazem outro processo. Eu tenho ali na transição as bactérias que, ora, elas fazem aerobia, outrora anaerobia, e assim por diante. Perfeito? Os receptores metabólicos, tudo aquilo que vocês viram lá com o professor Ricardo Lira, está aqui. Onde as bactérias vai ter ali em sua parede celular, tá certo? É uma série de polissacarídeos, de glicídios ali, onde nós podemos até categorizar como gram positiva, como gram negativo. Então, se é uma colônia, elas têm que necessariamente se comunicar. Por isso que eu chamo de sinalização célula-célula. Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Tá? Então, é necessariamente uma célula-célula. Ok? Tem até a questão, pessoal, do peróxido de hidrogênio. Quem tem muito a placa, abre aspas, um biofilme denso, normalmente tem problemas de halitose. Onde tem aqueles metabólitos que os meninos falaram, daquelas bactérias sulfurosas, né, que aquelas bactérias que são responsáveis também pelo processo de digerir, de estarem aproveitando ali o material metabólico de uma determinado alimento que está entrando em putrefação devido à presença ou ausência de oxigênio, a depender da bioquímica, da estrutura do alimento. Tá certo? Tudo isso interfere. Que mexe. Aí eu venho também aqui, pessoal. O biofilme de hoje, ele se adaptou até a acidez. Até a acidez de refrigerante da Coca-Cola. Existe um artigo científico que eu estava falando, especificamente em relação à Coca-Cola. A Coca-Cola tem muito ácido fosfórico. Tome uma Coca-Cola, não engula. Pega um copo de Coca-Cola, gelado de preferência, e prenda a Coca-Cola na boca. Segure na sua boca. Você vai sentir uma sensação de alfinetadas na tua língua.
essa sensação é decorrente da concentração de ácido fosfórico, tá certo? Que é um conservante, tá? Que a Coca-Cola é o refrigerante que tem mais ácido fosfórico possível. Então, essas colônias se adaptaram até a isso, tá? Vamos lá. Então, pessoal, eu coloquei aqui, né, dessa rede que eu já falei, e estou repetindo de forma até insistente para vocês, essas moléculas pequenas, que elas vão, basicamente, elas vão para vários tipos de peptídeos, competências, tá certo? Os mediadores, gram positivo, gram negativo, como eu falei anteriormente, uma sinaliza para outra, tá certo? De mesma espécie, de mesmo gênero, tá certo? Vai influenciar, pessoal, vai influenciar, quando eu falo pequenos peptídeos, eu estou falando de 17 a 21 aminoácidos, tá certo? Aqui influencia o pH, que vai influenciar no processo de remineralização, que vai influenciar no processo de desmineralização. E aí, pessoal, nós vamos ter essas duas bactérias aqui. Formação do biofilme, liberação de DNA, produção de bacteriocinas, que são substâncias, são metabólitos, dessas duas, e resistência a estresse, tá? Essas duas bactérias são as principais que provocam a doença cárie. As principais. Lembra que a cárie, ela é multifatorial, tá bom? Que é o último capítulo da prova. A cárie é multifatorial. É o Streptococcus mutans e o gordinho, tá? Então, muito cuidado com essas duas bactérias, é algo que você tem que levar para a vida. Como eu disse para vocês que era uma questão, né, ecológica, é o mutualismo, é mutual, é mútuo, a cooperação é mutual. Aí nós vamos ter uma série de bactérias que aqui não cabe, você tem que conhecer todas. Essas aqui, vocês têm por obrigação de conhecê-las, tá? A sinalização eu falei, tá certo? É uma sinalização célula-célula, que vai manter a integridade, né? Vai manter coesa a estrutura, tá certo? Da colônia, com várias bactérias. Essas bactérias, novamente, vão produzir ácidos, que vão influir não somente ácido, mas principalmente ácido, pelo processo chamado fermentação. Não esqueça disso, filho, pelo amor de Deus. Bioquimicamente, tome nota. Tome nota. Bioquimicamente, vocês têm que conhecer uma reação de fermentação. Tá certo? Que está lá no estudo dirigido. Tá? Já está disponível o estudo dirigido de hoje, dessa aula de hoje. Tá bom? Então, aquilo que eu falei para vocês, esse material, pessoal, eu também vou disponibilizar para vocês, logo depois da aula da noite. Tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos ter, basicamente, tudo eu faço aqui, um quórum, né, que basicamente é tudo aquilo que nós falamos desde a iniciação celular, desde as etapas da formação do biofilme, tá? Então, é necessário que a formação do biofilme não só tenha a bactéria, não só tenha o dente, não só tenha o carboidrato, é necessário ter uma expressão genética de cada célula, para que essas expressões genéticas, elas se expressem fenotipicamente. Ah, quer dizer, eu sou uma bactéria e você é outra. Ótimo. Tudo bem. Vamos ficar aqui e vamos. Se eu não tiver uma expressão genética que nós dois tenhamos, eu não vou colonizar. Moral da história. Ah, eu tô aqui. Meu interesse é isso. Não quero nada contigo, não. É isso. É como se eu te visse como inimiga. E a coisa não acontece dessa forma. Quer dizer que não só basta alimento, não só basta ter dente, não só basta... biofilme numa pessoa desdentada?
Vai ter? Tá? Vai. Então Oi? Eu acho que vai. Aonde? Na gengiva? Na gengiva. Biofilme na gengiva, certo. Mas ele vai iniciar onde? Eu acho que eu vou ter aderência na gengiva inserida, se eu não vou ter gengiva inserida, ou na mucosa? Professor, acho que na mucosa. É porque, assim, eu fiz algumas profilaxias no posto, em pessoas, assim, não realmente uma profilaxia, né? Mas a gente estava lá, eles mostravam. E parecia muito. Aparece na mucosa e não na gengiva livre. Na Certo? mucosa. Uhum. Entenda. Gengiva no rebordo, o rebordo fica assim, não fica? Em que ele cria uma cavidade, né? Um suco, digamos assim, um Vzinho aqui. Aqui não vai acumular bactéria? Vai. Então, se acumula bactéria, eu tenho tudo para ter o quê? Biofilme. Na mucosa, certo? E não na gengiva, propriamente dito, aqui dentro do rebordo gengival. Foi Então, claro? tipo, na bochecha e tal, né? Exatamente. Cuidado, a gente tem que falar mucosa. Mucosa eu tenho que falar como um todo. Eu não posso falar, será que eu vou ter na gengiva livre? Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. A profilaxia em desdentada é muito mais fácil. Ok? Porque eu não tenho uma parede de fixação como o dente. O dente serve, ele é poroso, o dente? É. Então, essa porosidade do dente é um fator sine qua non para a adesão de quem? Do biofilme. Compreendeu, senhorita? Sim, professor, obrigada. De nada. Perfeito. Tem biofilme em prótese dentária? É pra ter, porque não é poroso também. Isso, garota. É para ter. É para ter, não. Tem. Tudo bem? Ok? Então, aqui, basicamente, pessoal, é o que eu disse para vocês em relação à sinalização celular. Essa expressão gênica, ela necessariamente ela tem que ter, tá certo? Ela tem que formar para que ela se comunique. E se não houver essa comunicação, necessariamente não vai haver formação do biofilme. Tá? É importante. Eu disse aqui pilares. Mas, além disso, eu tenho que ter a expressão gênica para que ocorra a formação, tá certo? Do biofilme. Película adquirida do esmalte. Cuidado com isso aqui. Cuidado. Camada celular de proteínas que se ligam. Alguém quer perguntar? Não, né? Professor, Película adquirida do esmalte. Camada celular de proteínas. Pois não. Oi, o Johanna. horário, porque a gente tem a aula do regulamento 10 horas e o professor já mandou o link pra gente. Entrar. Desculpa interromper Pronto. sua aula. Eu vou fazer o seguinte. Não, perfeito. Não, tudo bem. Ó, pessoal, nós vamos parar aqui em película adquirida, tá certo? Do esmalte. E nós vamos finalizar a película adquirida e a aula de cárie na próxima aula, que é a nossa última aula para a prova. Tudo bem? Perfeito? De antemão, eu quero parabenizar toda a turma da manhã. Eu estou muito feliz com os resultados dos seminários. E eu acredito, e também pelos resultados do que eu já estou corrigindo, tá? Quem já mandou meu Deus do céu, as atividades complementares, né? E ainda essas não deixa a atividade complementar, já está disponível para vocês. Desde já, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, eu só parar aqui essa gravação, e, mais uma vez, eu retifico aqui, pessoal, para vocês,